Vim contar pra vocês como foi a história quando eu descobri que eu era tímida, porém extrovertida. Isso foi na faculdade, há uns anos atrás, né? Tava com o meu amigo João. O João é um amigo meu, gente, que ele é super tímido. Qualquer coisa que ele vai falar, assim, em público, ele fica vermelho e tudo mais. E a gente zoava ele por causa disso, né? Porque é uma pessoa saudável, né? Tinha intimidade. Mas a gente brincava com ele, lógico, com muito respeito, assim, e tal. E ele sempre ficava vermelho nas apresentações, e a gente era muito amigo nessa época, a gente ainda é, né? Mas agora a gente fica mais longe um pouco. E, e eu não, sempre tive muita facilidade para fazer seminário, essas coisas, explicar as coisas em público e tal. E aí eu achei que eu nem era tímida, né? Embora dentro de relações sociais, assim, eu não tenha tanta evasão assim, né? A não ser que eu conheça bem as pessoas e tudo mais. Mas, pra mim, essa era a prova de que eu não era tímida. E aí, um dia, a gente tava tendo aula de testes psicológicos e a gente fez um teste de personalidade que demonstrava que eu era tímida, muito tímida. E aí, sei lá, eu não lembro mais as pontuações, mas, por exemplo, de 0 a 10 eu era 8 tímida e o João era 5. E aí eu falei, não, isso tá muito errado. E aí, né, eu fui com toda a minha arrogância estudantil falar pra minha professora da época e disse assim, professora, esse teste, ele não funciona, entendeu? Não gostei desse teste, ele não funciona. E aí ela falou assim, ué, por quê? Eu falei, porque imagina o teste, olha aqui, eu e o João foi comigo, né? Porque vergonha a gente passa em dupla. Aliás, eu fiz o João passar muitas vergonhas, pobre João. Então vou marcar ele aqui pra ele confirmar a história pra vocês, ele falar se ele lembra. E aí cheguei com o João e falei assim, como assim? O do João deu 5 e o meu deu 8. Olha aqui, jamais, imagina, sou extremamente extrovertida, não tem nada a ver, não sou tímida. Aí ela falou assim, você é extrovertida, mas você é tímida. Aí eu falei, professora, que isso, imagina. Nada a ver isso daí. E ela fez uma pergunta extremamente pessoal, que eu juro não me lembro. Eu não lembro se ela perguntou qual foi a data da minha última menstruação, ou se ela perguntou a primeira vez que tive relação sexual. Ela fez uma pergunta nesse sentido, assim. E aí eu travei. Na hora que ela fez a pergunta, eu travei. Comecei a ficar muito vermelha. E aí ela só virou pra mim e falou assim, não precisa responder, mas tá vendo? Você é extrovertida, mas é tímida. E eu achei ótimo, né? Achei maravilhoso aquele dia. Eu falei, caramba, nossa, aonde está o meu Deus, né? E aí eu saí de lá e refletindo muito. João, óbvio, né? Subiu na minha alma, me zoou pra sempre. Ele ainda me zoa quando a gente fala desse assunto. Eu falo, imagina, eu não sou tímida, ele começa a me zoar. E aí, foi muito legal, assim, trouxe muitas reflexões e ainda, agora ainda mais eu respeito os testes psicológicos, né? O quanto eles são projetivos, o quanto a gente não faz ideia das coisas, de como a gente é, né? Na verdade, assim, sem conhecimento profissional mesmo. E foi muito engraçado. E isso reverberou muito na minha prática clínica, porque eu consegui, por exemplo, perceber que muitas vezes as pessoas mais eloquentes, que falam mais e tudo mais, elas não falam sobre aquilo que elas realmente precisam falar se eu não tiver esse tato, né? Se eu não tiver essa técnica para desenrolar essa pessoa ali. Porque ela é extrovertida, porém ela é tímida. E o contrário também é verdadeiro, né? O que é muito engraçado. Às vezes a pessoa é introvertida, ela tem dificuldade de falar, mas ela não é tímida. Então, às vezes a pessoa entra assim, quietinha, caladinha no consultório, você fala, isso aí vai ser difícil de tirar o que precisa. E quando ela pega confiança com você, ela fala abertamente, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, nem nada. E aí, e você? Você que tá ouvindo essa história aqui, você é tímido e extrovertido? Você é introvertida e não tímida? Conta pra mim aí nos comentários se vocês também têm essa incongruência psicológica. Beijo, galera. Até a próxima.